Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam conosco. Amém? A mim foi conferida a responsabilidade desta manhã de trazer a palavra do Senhor. São raras as vezes em que eu prego e o pastor Marcos está aqui no domingo, né? Então isso só aumenta a minha responsabilidade, né, de pregar, né, com cuidado. Então a gente tem que ter um pouco mais de cautela, né? O pastor Marcos está aqui hoje, a gente tem que ir mais devagar, né? Mas ele sempre assiste, né, pastor? Ele diz que assiste os sermões da gente. Depois ele vem, corrige, faz os ajustes, né? Mas hoje é ao vivo, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Meus amados, a responsabilidade, na verdade, é um grande privilégio que Deus confere a mim, mas Ele também confere a você, porque conhecer a palavra do Senhor é o privilégio. Nós só podemos pregar aquilo que nós vivemos, nós só podemos anunciar aquilo que nós sabemos, nós só podemos compartilhar aquilo que nós temos. Amém? Então, se você tem a palavra de Deus com você, você pode compartilhar. Se você sabe a palavra de Deus, você pode anunciar. Se você esmera pela palavra de Deus, você vai cuidar dessa palavra. É assim que o crente tem que viver. É assim que tem que ser a vida cristã, para que nós possamos desenvolver relacionamentos, como a gente viu ontem no curso dos líderes de pequenos grupos, relacionamento evangelizador, intencional, discipulador. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Você já leu a sua Bíblia hoje? Sim ou não? Eu sim, saiu um pouco assim mais fraco. Mas eu entendo, hoje é o domingo, deixa para a gente ler a Bíblia. Lá na igreja, né? É melhor, porque aí a gente lê junto. Eu entendi, tudo bem, mas é assim que a gente precisa viver. Cada dia, um dia de por vez, adorando e buscando ao nosso Deus. O tema da mensagem dessa manhã é a importância da Bíblia em nossas vidas. A Bíblia é importante para você? Sim ou não? Ela faz sentido na sua vida? Sim ou não? Amém por isso. Louvado seja Deus por isso. Eu quero convidar você então a abri-la, né? Abrir a sua Bíblia, lá no livro de 2 Timóteo. Alguns anos atrás, eu fui interpelado aqui na igreja, pastor, por uma senhora aqui da igreja, né? As pessoas que já têm assim, mais cabelo branco do que eu, têm essa autoridade, né? De chegar, de molestar a gente, né? E etc. Então, certa vez, ela disse assim, pastor, estou tão triste com o senhor, porque o senhor não traz mais a Bíblia para a igreja. Aí eu disse assim, mas como assim, irmão? Pastor, o senhor agora só usa esse aparelhozinho, o senhor não traz mais a Bíblia. Eu falei, irmã, é porque o meu papiro ficou em casa e não dá certo. Mas brincadeiras à parte, eu disse assim para aquela irmã, eu falei, minha querida, veja só, é porque no meu tablet aqui eu tenho 12 versões da Bíblia, fora o original do grego e do hebraico. Qual que você quer que eu leia para a irmã agora? Imagina, irmã, eu andar com 12 Bíblias aqui, né? Então a gente tem a facilidade da tecnologia, não há nenhuma dificuldade. A dificuldade é que você não pode deixar com que ou Bíblia, ou caneta, ou papel, ou tecnologia, atrapalhe a sua conexão com Deus, o seu foco na hora da leitura. Se você não tem dificuldade em ler a Bíblia através de um aparelho eletrônico, louvado seja Deus. Se você tem, aí fica com a sua Bíblia de papel, também não há problema. Enfim, nós só precisamos ler e aplicar a palavra de Deus, amém? Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz a palavra do Senhor, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez, procure apresentar-te aprovado por Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. É isso, esse é o desafio que nós temos para a nossa vida. Paulo, nesse momento, quando ele escreve essa carta ao jovem Timóteo, ele está dizendo assim, ei cara, fique esperto, porque independente do teu pecado, você vai ter que se apresentar ao Senhor, busque a Ele, mas busque como sendo um jovem aprovado por Deus, mas que sabe manejar bem a palavra de Deus. Fique esperto, porque nós vamos fraquejar, haverão dificuldades. Foi isso que Paulo quer dizer a Timóteo. Isso me faz lembrar a minha mãe. No dia da minha formatura em teologia, estava toda a minha família reunida lá em Recife. Era o grande dia da formatura do filho, aquela alegria. Enfim, naquela madrugada, por volta de 5:30 da manhã, aproximadamente, eu ouvi a porta do meu quarto, assim, barulho na porta do meu quarto. E aí quando eu levantei assim a cabeça para ver o que era um papel. Minha mãe tinha posto, debaixo daquela porta, uma carta. Coisa que alguns que estão aqui não sabem do que se trata. Mas era uma carta escrita à mão, num papel pautado, de 4 laudas.
Naquela madrugada, então, levantei, sem dizer nada também para ela, como ela também não disse nada para mim. Ela pôs aquela carta e eu peguei. Eu li essa carta há 2 anos atrás aqui na igreja para vocês. Essa carta está guardada preciosamente no meu coração. Já está guardada também nos meus aparelhos eletrônicos, que ela já foi digitalizada, né? E no fim, irmãos, a minha mãe escreve toda aquela carta, e no fim daquela carta, ela usa o texto que Paulo estava usando para Timóteo. Ela disse assim: filho, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que nunca vai se envergonhar de buscar a Deus como você estiver. Mas maneje bem a palavra de Deus. Naquele dia, minha mãe lançou sobre mim uma responsabilidade. Não de ser um crente, super crente, de alta performance, que eu sou melhor do que... Não, pelo contrário, minha mãe lançou sobre mim uma palavra profética, de dizer assim: filho, quando você fraquejar, não se afaste de Deus. Quando você estiver num momento difícil, procure a Deus. Mas procure a Deus através da palavra dEle. Eu tinha 18 anos de idade. Eu estava me preparando para ir para o meu primeiro dia de aula numa universidade. Sou formado em pedagogia pela Universidade de Fortaleza. Entrei naquele curso em 1997. Como qualquer jovem de 18 anos, minha cabeça estava cheio de sonhos, cheio de... Imagina, esse garoto entrando numa universidade. Quantos conceitos novos no curso de humanas viria para mim? Quantos professores de filosofia, de sociologia, iriam influenciar o meu coração? Mas naquele dia em que eu jantava com a minha família, antes de sair para a universidade, meu pai olhou para mim, colocou a mão no meu ombro e disse: meu garoto, a partir de hoje, você tem que colocar em prática tudo que você já aprendeu sobre a Bíblia até aqui. Agora é você e Deus. Seu pai ia para a reunião de escola, seu pai sabia se você assistia a aula ou não, seu pai sabia se você se danava ou não, seu pai via as notas no boletim. Agora chegou a sua vez, filho. A universidade não vai me chamar, eu não vou ver suas notas, sequer saberei se você entrou, porque se você não entrar, se você não sair, se você não assistir a aula, ninguém vai me ligar. Filho, é hora de você colocar em prática a palavra de Deus. Naquele dia, meu pai lançou sobre mim uma responsabilidade de eu poder dar um bom testemunho, porque o bom testemunho, ele precede um conhecimento bíblico. Paulo, quando olha para Timóteo, para aquele jovem, ele lança sobre ele a responsabilidade dele se portar com decência, com sabedoria, para que ele tivesse bons resultados na sua vida e também no seu ministério. Nesta instrução, ele deixa claro a importância de se ter um bom conhecimento da palavra de Deus. Onde você tem buscado o conhecimento bíblico? Na sua igreja? Com seus pastores? No seu pequeno grupo? Na escola bíblica dominical? Parece que fora de moda esse nome. Oh, irmãos, mas vocês não sabem o quanto isso faz diferença na vida de uma pessoa. Quando meu pai disse aos 18 anos, lançando sobre mim a responsabilidade de colocar em prática tudo que eu havia aprendido, eu não tinha ido para o seminário. Quando minha mãe lança sobre mim, eu estava terminando o seminário, mas ela diz: filho, é sobre tudo aquilo que nós te ensinamos, é sobre tudo aquilo que você aprendeu na escola bíblica. Você sabia que nós estamos no mês da escola bíblica? Sim ou não? Não. Quarta-feira passada tivemos um lindo culto, né, pastor? O ministério aqui, nós tivemos um culto, foi quase de gratidão completa só pelo ministério da escola bíblica, porque de fato precisa. Nós temos uma linda liderança, a irmã Heloísa tem feito um trabalho extraordinário à frente da nossa escola bíblica, há anos, inclusive há anos. Né? A propósito, já que eu citei uma pessoa, eu quero citar aqui, eu vou dar uma pausa, citar aqui. Cadê a irmã Lurdinha? Ela está aqui com a gente ou ela deu uma saída? Acho que ela deu uma saída. Irmão, ela deu uma saída para resolver alguma coisa ali fora, que a nossa secretária, ela estava 2 meses sem vir à igreja. Vocês não sabem a alegria, então passa lá, ó, dá um abraço da irmã Lurdinha. Ela é muito preciosa. Cadê a irmã Edmir? Irmã Edmir, eu estava com saudade de você, viu? A irmã Edmir também está voltando, com muito vigor, com muita alegria, já ensaiando, né? Já está ensaiando o coro esses dias.
Muito bom ter você de volta assim, com toda a sua visão, né, tridimensional de volta. Tá? Que Deus te abençoe, viu, meu irmão? Deus te abençoe. Mas então nós estamos no mês da escola bíblica. E conta essa história que no século XVIII ocorreu um importante movimento religioso lá na Inglaterra. Esse movimento, ele ficou conhecido como o avivamento evangélico. Ele provocou algo que nós usufruímos ainda hoje, desse avivamento, que é a escola bíblica. Naquele momento, já havia na sociedade, ali no século XVIII, lutas de classes sociais, já havia, inclusive, várias prisões, tráfico de escravos, problemas sérios na sociedade. E na efervescência ali da Revolução Industrial, as crianças, inclusive, elas trabalhavam na indústria. E elas tinham folga. A folga era no domingo. Aí no domingo, o que essas crianças iam fazer? Eles iam ser criança. Só que o problema é que eles iam ser criança na rua. Você já imaginou, né? Criança na rua, solta, com mais 15, 20 crianças, virou uma gangue. É fácil. Eu, com mais 4, já tocava o terror no bairro quando eu era criança, eu imagino com mais 20. Deus o livre. Imagina só. Meus amados, Deus levantou um homem, um jornalista crente, um homem de Deus chamado Robert Hikers. Esse cara, lá na cidade de Gloucester, ele olhou para aquelas crianças e viu naquelas crianças um campo missionário. Ele falou, não, as nossas crianças não podem mais viver dessa forma. Então ele começou a juntar aquelas crianças e trazê-las para a igreja. Pela manhã eles ensinavam literatura, redação e matemática. E à tarde, as crianças aprendiam sobre a Bíblia. Faziam devocionais, elas liam a Bíblia. Você sabe o que foi que aconteceu? Pelo impacto dessa palavra de Deus na vida dessas crianças, em 12 anos, não existia mais nenhum criminoso para ser julgado naquela cidade. Uau! O impacto dessa história, que esse jornalista nos trouxe, desse avivamento que Deus fez, gerou a escola bíblica dominical. Ele não imaginava, eu vou criar aqui um programa, eu vou criar aqui uma escola, que ela vai alcançar gerações. Ele não imaginava, ele só se deixou ser usado por Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem que transbordar. Nós temos que olhar para o outro e ver que ele necessita. E o pouco que eu tenho já é suficiente para que a vida do outro seja impactada. Sabe, às vezes a gente fica, não, eu tenho que ir lá para o seminário, eu tenho que estudar teologia. Não, porque eu tenho que agora fazer outro curso. Não, porque agora eu tenho que estudar mais. Porque agora eu tenho que fazer mais. A questão, irmãos, é porque às vezes a gente não tem noção do poder da palavra de Deus em nossas mãos. A gente acha que a palavra de Deus é apenas para nós. Nossa, transformou minha vida. Lindo. Mas nós temos em nossas mãos uma poderosa arma, que quando ela é usada, quando ela é lançada, ela pode transformar gerações. 12 anos, não havia mais ninguém sendo julgado. Quantas vidas foram impactadas, quantas vidas estão sendo hoje? Vai no Lar Davis, quantas crianças tiveram a sua vida transformada por causa da palavra de Deus? Gerações que virão através da vida daqueles meninos, daquelas meninas transformados. Famílias, gerações, cidades, nós não sabemos o impacto que isso vai causar. A Bíblia é uma narrativa escrita em que Deus contou a nós sobre Ele, sobre o seu caráter, sobre o plano de redenção para o homem. Ao ler a Bíblia, nós nos enxergamos nela. Ao partir para uma leitura profunda, você vai ver a revelação de quem você é. E nós, irmãos, temos que entender que nós só podemos fazer alguma coisa na vida quando a gente souber quem de fato nós somos. E não é a filosofia quem vai te dizer quem tu és. Quem vai dizer quem tu é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, você é um filho amado de Deus. Você é filha amada do Senhor.
A Bíblia também vai dizer que você é um pecador que precisa da restauração e da graça divina. É nesse encontro de intimidade com a palavra de Deus que nós vamos ter essa vida renovada, curada, transformada, salva, para podermos impactar. Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de dois. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E ela também julga os pensamentos e as intenções do coração. Percebe que a própria Bíblia se coloca numa condição de fiel da balança. Ela é uma arma. Como você tem usado essa arma? Como você tem usado? A sua arma está afiada, limpa, pronta para ser usada? Ou ela está empoeirada, começando a ter ferrugens, em que você olha como um troféu, diz assim, ó, que espada linda. Aí você põe ela lá, aí você passa, olha por ela, nossa, como ela é bonita. Aí eu tenho que limpar a minha espada hoje, mas deixa ela lá. Como você está usando a sua espada? Como é o manejo que você tem com a sua espada? Porque ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. É através dessa palavra, irmãos, que nós vamos entender o que Deus tem para nós. Do contrário, nós vamos querer agir por vontade própria. Nós vamos querer encontrar o nosso jeito, quando na verdade a Bíblia já tem os modos operantes de como nós devemos agir. Será que nós temos consciência dessa poderosa palavra? Será que temos levado a sério os seus ensinamentos? Estes ensinamentos estão nos moldando? Quando nós somos confrontados por ela e nós entendemos quem nós somos, será que nós estamos sendo moldados? Ou será que nós estamos lendo a palavra do Senhor, moldando esta leitura para se acomodar a quem nós somos ou achamos que nós somos? Dá para entender? Deu, né? Será que você está lendo a Bíblia por conveniência, irmão? É isso, entendeu? O que eu queria dizer. Porque quando você se lança, essa palavra poderosa, ela vai transformar a sua vida. E quer saber? Ela vai transformar gerações. Jesus, lá no capítulo 14, do livro de João, ele diz assim, ó: se me amardes, vocês terão sensações de frisson no coração de vocês. Não é isso que está escrito em João 14, 15? Ah, não é não? Eu acho que eu li errado. Só um momento, deixa eu abrir aqui minha outra Bíblia. Ah, é verdade. Ele diz assim, ó: se me amais, guardai os meus mandamentos. Essa é a questão. Essa é a chave que precisa virar. Sabe o que é? Porque os mandamentos do Senhor, eles vão confrontar o pecado que está em mim. Não diga em nós, não, diga assim, em mim. Porque em nós você generaliza o negócio. Quando você diz assim, em mim, você diz assim, opa, a parada é comigo. Quando nós olhamos para os mandamentos, nós somos confrontados. Eu olho, me vejo, me avalio, gero autorresponsabilidade. Se formos, irmãos, transformados por essa palavra, nós iremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós vamos entender esse chamado gracioso que Cristo tem para nós quando Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Certa vez, eu já contei essa história, eu vou contá-la novamente. Certa vez, um criminoso por nome Charles Pisser, esse cara não tinha respeito pelas leis humanas. Você tem uma ideia, ele chegou numa vila, lá na Inglaterra, onde ele morava. Ele foi morar numa vila, fugindo da polícia. Esse cara fugiu por mais de 9 anos, pelos crimes que ele cometeu. E ele chegou então numa vila, e ele se apaixonou pela vizinha dele. Ele tentou algo com ela, e ela disse, não, você me respeite.
Eu sou uma mulher casada, você não pode mexer comigo. Aí ele falou, é verdade. E aí quando foi de noite, ele entrou na casa dela, matou o marido, estuprou a mulher e matou essa mulher depois. Esse homem respeita as leis dos homens, sim ou não? Esse cara vai respeitar as leis de Deus? Certamente não. Pois esse homem um dia foi preso, condenado à morte, e no dia 25 de fevereiro de 1879, no dia da sua execução, ele foi levado ao corredor da morte na penitenciária de Armley, em Leeds, na Inglaterra. E naquela ocasião, à sua frente ia o capelão da prisão. Esse homem ele ia lendo versículos da Bíblia em voz monótona e desinteressada. Ele ia fazendo mais ou menos assim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Até que Charles não aguentou. Aquela voz baixa, sem graça daquele capelão, interpelou, tocou no ombro dele e disse assim, ô sacerdote, o que você está lendo? Aquele sacerdote respondeu para ele, o conforto da religião. Charles ficou indignado. Ele ficou chocado quando ele ouviu aquilo. Como pode alguém ver outra pessoa indo para o inferno de maneira tão mecânica, você lê a Bíblia? Como? Charles olhou para aquele homem e pregou para aquele capelão. Ele disse, Senhor, se eu acreditasse nisso que você está dizendo, que a sua igreja crê, eu andaria por toda a Inglaterra, para salvar nem que fosse uma pessoa. Ainda que as ruas da Inglaterra fossem todas de caco de vidro, eu me ajoelharia e andaria por todas elas para levar essa palavra de salvação. Mas desse jeito, eu prefiro ir para o inferno. E aquele homem morreu sem crer em Deus. A palavra do Senhor, ela precisa gerar em nós entusiasmo. A palavra do Senhor precisa transbordar. O outro, quando você olhar, ele vai olhar e vai ver um sorriso no seu rosto. Ele vai dizer assim, nossa, o que você tem? 2h da manhã, eu encostei onde você paga na estrada? Pedágio. Lá no Rio Grande do Sul. Perto de Foz do Iguaçu. Na verdade, eu já estava em Santa Catarina, já estava subindo aí no Paraná, naquela região toda, naquela região. 2h da manhã. 2 semáforos verdes, num pedágio. Mãe mandou escolher, escolhi um. Baixei o vidro do carro, um senhorzinho abriu a janela, cabelinho branco, assim como do pastor Marcos, assim, é um senhorzinho de idade, sabe? Aí ele olhou, mas ele deu um sorriso assim para mim, que a cabine é um pouco mais alta, ele olhou para baixo assim, bom dia! Olha o sorriso, bom dia! Eu falei, nossa, quanta alegria! Ele disse, porque a alegria formoseia. Oh, Deus. 2h da manhã. Descemos do carro, oramos juntos. Quem faz isso num pedágio, né, irmão? 2h da manhã. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela precisa nos empolgar, ela precisa nos entusiasmar, ela precisa transbordar. As outras pessoas precisam se interessar pela essa palavra, porque ela faz diferença na nossa vida. Paulo, quando escreve aquele jovem, ele diz, cara, dá o teu melhor. Manuseia essa palavra, se apresenta como um obreiro aprovado por Deus, que não tem vergonha de absolutamente nada, mas que sabe manusear essa palavra com muita vontade. Qual é o seu sentimento diante dessa história verídica de Charles Pearson, de um homem que foi para o inferno por causa de um desinteresse de um religioso? Meus amados, ao olhar para a história dessa condenação, desse homem, desse condenado, eu vejo muito mais fé e entusiasmo nele do que no próprio capelão, para ser bem sincero. Aquele homem, um ateu convicto, morreu enforcado, porque alguém teve a oportunidade de levar essa palavra, para que ele se apresentasse diante de Deus, e não foi possível. Ontem eu tive o privilégio de participar de um bate-papo. Aqui na igreja nós temos um grupo de leitura bíblica. Esse grupo começou
pastor, com 124 pessoas, se eu não me engano. Só tem 60, pastor. Começou em janeiro, nós ainda estamos na metade de abril. Eu estou com medo de chegar no final do ano com menos 124. Mas não vai não, porque o líder do grupo, ele não deixa a peteca cair. Enfim, fui lá, ele me ligou, disse assim, pastor, nesse encontro agora do mês, a gente se encontra para bater um papo sobre a leitura, e eu queria que o senhor fosse para o senhor tirar as dúvidas. Eu falei, dúvidas? Dúvidas. Nós já lemos de Gênesis a 1 Samuel, então, tudo que o pessoal lhe perguntar nesse período aí de leitura bíblica, o senhor vai tirar a dúvida. Eu falei, misericórdia. Eu falei, eu devia ter levado o Alessandro lá comigo, pastor, para me ajudar. Rapaz, só em Gênesis, meus irmãos, tem mais tempo cronológico de história do que em todo o Antigo Testamento. Eu falei, meu Deus, tá bom, vamos. Tem que ir, vamos, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou responder? Quais são as questões? Eu fiz uma leitura dinâmica daquilo que a gente já conhece, peguei uns pontos assim mais difíceis. Eu falei, bem, eu acho que eles vão perguntar alguma coisa nesse sentido, talvez nessa. E fui. Me enchi de coragem e fui. Me deu vontade de ter uma dor de barriga, me deu vontade de ter alguma coisa. Mas eu vou, é melhor ir, é melhor. Meus amados irmãos, o grupo estava lá esperando, na expectativa. Mas olha, quando eles começaram a colocar para fora as perguntas, as dúvidas, aí o outro já não deixava eu falar, o outro já respondia, o outro uma curiosidade, e assim, quando eu pensei que não, pastor, eu estava feliz. Primeiro porque eu não estava precisando responder, né? Ufa. As brincadeiras à parte, eu fiquei muito feliz de ver aquelas pessoas empolgadas, entusiasmadas, em visitar textos já lidos, em conhecer outros que eles não conheciam, em conhecer histórias que eles não lembravam, e assim eles foram, um com os outros, irmão, não precisei dizer nada, uma coisa ou outra ali, mas nada daquilo que eu estava imaginando. E claro, né, que eu não sou bobo, também não levei assim, algumas questões difíceis, eu fiquei calado, né? Eu podia dizer, aquele texto, isso é onde? Eu falei, não vou levantar polêmicas, deixa eles aqui com a empolgação. Gente, que bonito! Que bonito! Você tem lido a palavra do Senhor com entusiasmo, irmão? Outro dia uma pessoa me procurou com tanto entusiasmo ler a Bíblia. Ele leu a Bíblia numa semana, quase 10 dias. Leu ligeiro, pastor, já li tudo. Oi? Li tudo, pastor. Agora só me diga assim, um versículo bíblico que ficou assim no seu coração. Aquele, pastor, que diz assim, vai, pastor, aquele. Irmão, você não precisa ler a Bíblia toda, entusiasmado numa semana. Eu nunca tinha visto, na verdade eu não conheço ninguém. Mas sabe o que é, irmão? Eu quero só que você leia um versículo por dia, mas que ele faça sentido na tua vida. Você vai passar o resto da vida lendo a Bíblia. E ela vai se renovar a cada dia no teu coração. Não há nada mais importante no seu dia do que o momento que você separa para ler a Bíblia. Não, pastor, eu só saio de casa depois que eu leio 3 jornais, que eu vejo as notícias, que eu olho a bolsa de valores, que eu vejo a cotação do... irmão, se você entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, o mais Ele vai fazer por você. Eu participei de um curso essa semana, quarta, quinta, sexta, uma imersão. Muito conhecimento, muita coisa. Não dava tempo de processar uma informação, já vinha outra. Daqui a pouco, o professor disse assim, muito inteligente professor, aí ele diz assim, nada desse conhecimento que você está adquirindo vai fazer sentido na tua vida se não houver uma transformação na sua mente. Aí eu me lembrei de que texto, Albijanor? Romanos 12, 2. Que diz o que, meus irmãos? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Quando ele disse isso lá, ele disse assim, olha, todo o conhecimento que está aqui não vai fazer sentido nem para você e nem com as pessoas com quem você vai usá-lo, se você não tiver a sua mente transformada. E ele continuou dizendo,
essa mente começa sendo transformada em Deus. Aí homens influentes na nossa sociedade estavam participando daquele curso, mulheres influentes na nossa sociedade, pessoas que acreditam em si, no seu trabalho, começaram a chorar. Começaram a chorar. Porque aquele homem se deixou ser transbordado pela presença de Deus. Ninguém transborda, irmão, a presença do Senhor se você não lê a palavra dele. Mas a pergunta que ecoa é: temos nos apresentado com o devido vigor? Ou será que algo tem nos impedido de nos apresentar a Deus? Como está sendo essa relação? Quem ainda não se apresentou diante do Senhor? Será que você está disposto a aprender? Será que você está disposto a abrir mão para viver esse processo de metanoia? Nós só vamos compartilhar a fé, transbordar a palavra, quando isso fizer sentido em nós. Provavelmente, irmãos, o que muitas vezes nos impede de compartilhar, de transbordar é o pecado que está em nós. Ao olhar para esse texto aqui de Timóteo, eu vejo que ele foi instruído para se apresentar ao Senhor, mesmo estando com alguma pendência espiritual. E isso me faz lembrar de um casal, num lugar chamado Éden. Você lembra? Lá em Gênesis, no capítulo 3, eles ouviram o passo do Senhor, que passeava no jardim, à brisa do dia. Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor. Ouvi teus passos, mas me escondi, porque eu tive medo, me escondi, porque eu estava em pecado, eu me escondi. Alguns anos atrás eu fui procurado por um jovem, que ele estava se sentindo fraco na fé, ele estava se sentindo envergonhado diante de Deus, por alguns atos pecaminosos. Ele disse: pastor, eu não sou digno nem de pegar na minha Bíblia. Eu falei: irmão, quem está dizendo isso para você é o Satanás. Porque é nela que nós vamos encontrar a purificação, é nela que nós vamos encontrar a transformação, é nela que nós vamos encontrar a cura para a alma ferida. E eu apresentei o texto de Gênesis 3, apresentei o texto de 2 Timóteo 2,15. Naquele dia, aquele jovem se arrependeu. Ele deixou de ser pecador, irmão, sim ou não? Não. Mas ele caminha com seu coração contrito, e a palavra de Deus faz parte da sua vida. Quanto mais longe você estiver da sua Bíblia, irmão, menos Deus falará com você. Infelizmente, ainda há muitos que não encontram na Bíblia a sua companhia diária, que não encontram na Bíblia a fonte da sabedoria, que não encontram na Bíblia a regra de fé e prática para a sua vida ser aprovada diante de Deus. O Salmo 34 vai nos dizer, irmãos, pois quando provamos e vemos que o Senhor é bom, somos abençoados e nos refugiamos nele. É no Senhor que nós vamos encontrar alívio, é no Senhor que nós vamos encontrar a cura, é através da palavra do Senhor revelada a nós que nós vamos encontrar e saber quem é Deus e quem nós somos. E aí, querido, quando nos dispormos a ler e entender, nós vamos provar o que há de melhor. O que há de melhor. Nosso coração, nosso pensamento. E ao meditar nessa palavra e aplicá-la às nossas vidas no cotidiano, nós nos tornamos mais equipados para servir uns aos outros. É esse transbordar que nós precisamos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero encerrar, o grupo de louvor já pode subir, o Ministério de Louvor. Eu quero encerrar a nossa reflexão dessa manhã, irmãos, com mais uma história. Hoje foram muitas histórias. Quando a gente vai falar da Bíblia, né, pastor? Eu cortei todas as minhas histórias de escola bíblica dominical. Eu ia contar um monte, falei, é melhor não. É melhor não. Mas eu quero encerrar, irmãos, a nossa reflexão dessa manhã com mais uma história. A história de um homem que trocou o título de ex-presidente da República pelo título de professor da escola bíblica dominical. Quantas mães nós temos aqui? Levanta a mão.
É isso, levanta, tenha medo de levantar não, irmã, é isso. Quantos avós agora, todo mundo aí. Todos vocês, pais aí, ó, cadê os pais? Agora, ó, quantos pais. Muito bonita a igreja. Vocês, todos nós, os tios, né? Tem os tios também, né? Cadê os tios? Você tem sobrinho? Levanta a mão, olha aí. Ó. Você não torce pelo seu sobrinho? Você não torce pelo seu neto? Você não quer que seu neto tenha a melhor função, o melhor cargo, ele tenha um trabalho digno? Não é assim que a gente pensa? Se seu filho, seu neto, seu sobrinho fosse um ex-presidente da República, você ia dizer o que para as pessoas? Nossa, olha o orgulho, né? Que legal, meu filho. Mas esse cara, ele trocou esse título de ex-presidente da República pelo título de professor da Escola Bíblica Dominical. Eu estou falando de quem, irmão? Esse cara é o 39º presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Ele começou a dar aula na Escola Bíblica Dominical em 1942, lá na Igreja Batista Maratá, em Plains, na Geórgia, e esse cara deu aula até 2017. Uau! Ele foi governador, deputado, presidente, deu pausa, não pôde dar em razão das funções, dos trabalhos políticos, mas quando ele se aposentou, ele disse, daqui para frente, eu sou apenas um professor da Escola Bíblica Dominical da minha igreja. Jimmy Carter, certa vez ele disse que o poder transformador da palavra de Deus, através das suas aulas da escola bíblica, seriam muito mais impactantes em gerações do que o tempo em que ele foi presidente, ou de toda a sua influência como ex-presidente da República. Uau! Quando eu li essa história pela primeira vez, eu disse, Senhor, eu quero impactar gerações com a tua palavra. Não é com a influência do meu caráter, mas com o poder da tua palavra que irá transbordar através de mim. Se você, irmão, quer ser aprovado pelo Senhor e impactar as vidas ao seu redor, você precisará aprender a manejar bem a palavra da verdade. Você já está matriculado na escola bíblica dominical da nossa igreja? Se não, eu queria que você fizesse isso hoje. Se você já está matriculado na nossa escola bíblica, a pergunta para você é, você está frequentando com assiduidade a classe? Porque se for como muitos nos pequenos grupos, pastor, tem pequeno grupo com 35 matriculados. Aí nas reuniões vão 10. Cadê os outros 25? Não, pastor, é só quando tem churrasco. Irmão, como não tem churrasco lá na escola bíblica, em dia nenhum, você precisa realmente assumir um compromisso. Eu vou encerrar agora. Eu tirei uma foto ali fora. Eu pedi para o grupo subir, mas é só rapidinho aqui para o pessoal. Eu trouxe aqui uns dados, ele está ali fora, esses dados, depois você pode falar. Pastor, lá na classe, em 2017, lá na classe de Jimmy Carter, lá na Igreja Batista em Maratá, lá na Geórgia, ele tinha aproximadamente 120 alunos. E a grande maioria deles eram de turistas, pessoas que passavam lá porque queriam, né? Imagina, você ter o privilégio de ver um ex-presidente de perto, você poder conversar com um ex-presidente da República dos Estados Unidos. Mas ele sempre dizia, falou, olha, não venha para cá por isso. Venha para cá para você aprender da palavra de Deus. Eu disse que ele tinha quantos alunos na sala dele? 120. Aproximadamente 120. Irmãos, eu confesso para vocês que eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste com o que eu vi ali fora. E eu não posso encerrar esse sermão sem ler isso aqui. Tem um cartaz muito bonito, que diz assim, Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Fortaleza em números. Nós somos aqui, irmãos, membros, aproximadamente 1.800 membros. Se a gente tirar as crianças, os juniores, nós vamos ali para uns 1.500, 1.400 membros. Se a gente tirar os mais idosos, aqueles que já não têm mais condições de vir para a igreja, nós vamos para 1.200 pessoas. Nós temos um número surpreendente de alunos matriculados na nossa escola bíblica. 300 alunos. Alunos. Aqui nesse lugar nós temos 500 pessoas. Se a gente juntar esse público com o público do primeiro culto, nós vamos chegar a aproximadamente 600 pessoas. 2 vezes aqui dentro, no culto. Irmão, culto não é lugar de você aprender Bíblia. É lugar de adoração.
o lugar de se aprender Bíblia é na escola bíblica dominical. Muitas pessoas me procuram e dizem assim, pastor, eu quero ir para o seminário, o senhor podia me indicar qual é o entusiasmo, qual é a motivação? Eu queria aprender mais da Bíblia. Eu falei, qual é a classe que você frequenta na escola bíblica? Não, nenhuma. Eu falei, começa pela classe da escola bíblica. Nós temos 21 professores que se preparam durante a semana. Nós temos professores capacitados. Nós temos 13 turmas. Nós já tivemos, esse ano, a Bíblia em números, ele está dizendo que nós temos 2.760 minutos de aulas. No Primícia são 100 alunos. Então isso quer dizer que na classe dos adultos e dos adolescentes e dos jovens nós só temos quantos? 200. É isso, irmãos. Eu não vou ler mais o resto, não. Vou deixar você passar ali por curiosidade mesmo e ler esse cartaz. Eu espero que esses números falem ao seu coração. Eu espero que essa mensagem dessa manhã possa dizer algo para você e você possa mudar o seu relacionamento com a palavra de Deus, o seu relacionamento com o ensino da palavra de Deus, o seu relacionamento com a busca pelo aprendizado da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe.